Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso louvor. Eu quero convidar vocês que estão em casa para orar conosco. Senhor Jesus, eu quero te entregar, Senhor, o nosso louvor esta tarde. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas, as vidas daqueles que estão nos assistindo. Senhor, que a nossa semana seja repleta da Tua graça, da Tua misericórdia. Que nosso louvor chegue ao Teu trono como um cheiro suave. Que esse louvor, Senhor, agrade o Seu coração. Que não sejamos nós aqui, Senhor, mas apenas a Tua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor, desde já por tudo, Senhor. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
que possamos nos render a essa graça, né? Vamos manter nosso espírito de adoração essa noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto que estamos aqui juntos, agradecendo ao nome dEle, louvando ao nome dEle. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a palavra do ofertório. E é um momento tão importante dentro do nosso culto, né, dentro da liturgia do nosso culto. E para isso eu queria que os irmãos abrissem no livro de Gálatas, do capítulo 6, e vamos ler do versículo 9 e o versículo 10. Amém. Vamos ler. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, aqui Paulo deixa bem claro a bonança que é fazer o bem. E ele deixa ainda mais claro que há algo nos esperando maior do que aquilo que nós já fazemos. Então, para que nós não desanimemos, ele fala que há algo que nós iremos colher no tempo próprio, se nós não nos cansarmos de fazer o bem. Portanto, irmãos, acredito que a palavra de Paulo, ela também encaixa quando nós falamos de ofertório. Além de nós estarmos entregando aquilo que é merecido que seja entregue a Deus, nós também estamos fazendo o bem ao outro. Estamos cumprindo com esse aspecto da prática cristã. Portanto, irmãos, que nós possamos ter essa consciência de que é necessário que nós façamos o bem. Façamos o bem não esperando algo em troca, mas confiando de que há algo maior que Deus está preparando para nós e que não podemos perder qualquer oportunidade que estiver à nossa frente para fazer o bem. Sobre como você pode fazer esse bem, nós temos aqui na sua tela um QR Code, 2 QR Codes. Um é do PicPay, que é a conta da igreja do PicPay, aqui, e o outro é um que você pode deixar o seu pedido de oração ou a sua necessidade, aquilo que você tem passado dificuldade, para que a liderança da igreja possa cuidar de você. Também tem a conta da igreja, e essa conta você pode usar para depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Portanto, irmãos, que vocês possam mobilizar o seu coração todos os dias a fazer o bem a outro, inclusive no dízimos e nas ofertas. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por mais um dia, mais um domingo em que estamos aqui louvando ao Teu nome. Nesse momento, Pai, queremos agradecer por toda a provisão que o Senhor tem dado em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem mantido, todas as necessidades que o Senhor tem suprido e que nos permite, Senhor Deus, ajudar na obra do Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Ó Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, possa habitar em nós, nos dando alegria no dizimar, alegria no ofertar, Pai, fazendo bem ao outro nos nossos dízimos e em nossas ofertas. Em nome de Jesus, que aqueles que estão precisando possam ser atingidos e, para a glória do Seu nome, serem supridas as necessidades deles. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, terei a glória, meu Jesus vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém, queridos irmãos, amada igreja do Senhor, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, em mais um culto, em mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. Esse momento ímpar que Deus tem separado para nós, para os servos dele, adorar o Senhor. Amados, eu queria que você já fosse abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, em João 14, a partir do versículo 1. Enquanto você abre na sua casa, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. E, amados, no início do ano, eu trabalhei essa exposição, essa temática, que eu irei trabalhar com vocês hoje, antes da pandemia. E agora gostaria de desenvolvê-la novamente, dando uma ênfase no contexto atual que estamos vivendo. E, sem dúvidas, relembrar essa temática será pertinente e altamente necessário. E deixe seu texto aberto aí. Mas, amados, o mundo foi abalado pela pandemia do novo coronavírus. Praticamente todas as nações do mundo foram atingidas. O Covid-19 trouxe em sua bagagem um grave problema de saúde pública, ao mesmo tempo que provocou um verdadeiro terremoto na economia mundial. A recessão econômica trará em sua esteira desdobramentos medonhos para as nações, gerando milhões de desempregados e convulsão social. As nações estão perplexas, os homens estão aflitos. Só no Brasil, queridos, são mais de 100 mil mortos.
mais de 100 mil vidas ceifadas. E aqui no contexto local do Rio Grande do Norte, mais de 2.000. A despeito dos esforços conjugados das nações do mundo, ainda não temos uma solução pronta e nem eficaz para superar esse mal. Esse fato nos leva a relembrarmos as palavras de Jesus, impressas nesse texto que leremos agora. Então, amados, leia comigo o texto de João, capítulo 14. E esse, meu querido irmão e minha querida irmã, esse é um momento importante, quando a igreja para meditar na palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Vamos ler o Evangelho de Jesus, conforme o relato de João. Leiamos em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma versão mais conservadora, mais tradicional. Eu queria ler também uma versão mais moderna, a linguagem de hoje, por exemplo, só para a gente fazer a comparação. A linguagem de hoje diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, meus queridos, no nome de Jesus, vamos dar continuação. Baixe sua cabeça aí onde você estiver. Baixe sua cabeça na sua casa mesmo. Vamos orar. Pai querido, Pai das misericórdias, Deus soberano, Tu és Senhor dessa transmissão, Tu és Senhor desse culto, Tu és o convidado principal, Tu és aquele que é digno de toda honra, glória e louvor eternamente. Nós queremos, no nome de Jesus, Pai, exaltar o Teu nome, exaltar o Senhor nesse culto. Pai, toma essa mensagem, fala através dos nossos corações, Pai. Fala para nós, assim como o Senhor falou ao meu coração, assim como o Senhor me confrontou, o Senhor ensinou ao meu coração. Eu queria agora compartilhar também esse momento com meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, gostaria de nomear a nossa reflexão de hoje com a seguinte temática: como triunfar sobre as turbulências da vida. Amados, um coração turbado, como diz o texto, é a coisa mais comum do mundo. Todas as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, sabem o que é um coração apertado, um coração doído, um coração turbado. Absolutamente, irmãos, nenhuma tranca, alarme ou sistema de segurança pode manter do lado de fora esse sentimento, essa condição de um coração turbado, aflito, essa dor avassaladora que assalta a nossa alma e tira a paz, desestabilizando o corpo e a alma. Às vezes, meus irmãos, as causas de um coração apertado, aflito, vêm de fora e muitas vezes vêm de dentro. Às vezes isso que aperta nosso peito, o meu e o seu peito, e perturba nossa alma, emana de nossas próprias emoções, nossa própria mente. Às vezes causado pelo nosso próprio corpo, surrado pela dor. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei a angústia que você está passando, só sei que como nação e como mundo, nós estamos passando por crise, por uma crise catastrófica. Não só o setor público, econômico, mas também espiritual. As pessoas estão aflitas, estão abatidas, estão com um futuro incerto, cheio de incertezas. E a igreja do Senhor, a palavra de Deus, nos traz esperança. Você, meu caro ouvinte, você, meu caro irmão, com certeza vai encontrar esperança hoje nessa palavra que o Senhor reservou para nós. Às vezes as causas, meus irmãos, de um coração angustiado,
chega para todos os crentes, os crentes mais consagrados sabem o que é beber o cálice amargo da dor na caminhada entre a glória e a graça. Todos sabem. Os santos mais piedosos já cruzaram os vales mais escuros e mais sombrios das lágrimas. E esse texto Jesus nos aponta e trata dessa matéria. Era um momento amargo e dificílimo, queridos, na vida dos irmãos. Jesus estava com eles no cenáculo. E lembre-se bem aquele contexto, aquele cenário, ministrando-lhes as últimas lições e, consequentemente, se despedindo dos seus discípulos. Amados, era aquela quinta-feira do Getsemane. Era aquela quinta-feira do suor de sangue. Era aquela quinta-feira onde Judas iria trair Jesus, usado e orquestrado nas mãos do diabo. Era aquela quinta-feira, queridos, que o valente Pedro iria negar o seu Senhor. Era aquela quinta-feira onde os soldados romanos haviam de pôr as mãos brutalmente no Filho de Deus e manietá-lo, subjugá-lo, matá-lo. Era aquela quinta-feira onde o sinédrio se reuniria para cuspir na cara de Jesus. E diz a Bíblia que os discípulos estavam muito tristes, muito tristes. Os discípulos estão com o coração apertado, aflito, em crise. E por que eles estavam tristes, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque a partida de Jesus era iminente. Jesus disse: eu vou para o Pai, a minha hora está chegando, eu irei para a cruz. O Filho do Homem será entregue, esbofeteado, cuspido e pregado numa cruz. E os discípulos ficaram tristes. Imagina aí, meu irmão, você aí na sua casa, no seu conforto. Pense comigo, o líder deles estava para morrer, dizendo que ia morrer, e disse que eles não podiam segui-lo. Eles não podiam seguir Jesus. Olha a crise e a angústia que aqueles discípulos estavam vivendo. O momento não era fácil, não. Então, meus irmãos, os discípulos estavam tristes porque uma solidão esmagadora estava assolando aqueles homens. Mas, mais do que isso, estavam envergonhados também. Sabe por quê, meus queridos? Porque nessa hora crucial, Jesus os flagrou numa conversa imprópria, intempestiva, perguntando entre eles: quem de nós é o maior? Quem de nós aqui merece mais aplausos? E quando Jesus vê um negócio desse, uma conversa dessa, e descobre esse sentimento mesquinho no coração dos discípulos, Jesus levanta-se da mesa, envolve-se numa toalha, põe água numa bacia e começa a lavar-lhes os pés. E terminando o ato, Jesus diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e de fato eu sou. É verdade. E se eu sou mestre e Senhor, eu vos dei o exemplo. Eles não estavam apenas envergonhados, mas estavam perplexos. Porque naquela hora Jesus disse: um de vós há de me trair. E eles jamais haviam desconfiado de Judas Iscariotes, eles, os discípulos. Talvez Judas jamais deixara qualquer brecha ou qualquer suspeita. E disse claramente: quando eu estava ao redor da mesa, partindo pão com eles no momento de comunhão, um de vós há de me entregar, melhor fora nunca ter nascido. E Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Aí lá vai Pedrão, entra Pedrão, né? Intempestivo, colérico, né? E Pedro diz: Senhor, para onde é que tu vais, Senhor? Que não podemos ir também. Eu estou pronto a dar por ti a minha própria vida. Estou pronto para morrer com o Senhor e ir até a morte. Aí Jesus, né, que não é menino, que sonda o coração, e fala. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, em verdade te digo que ainda nessa noite tu me negarás 3 vezes. Eles estavam muito aflitos, meus irmãos, angustiados. Mas Jesus se volta para eles e diz: não se turbe o vosso coração. Mesmo sabendo que ia ser traído, que ia ser morto, que ia ser entregue pelo próprio discípulo dele, ele conforta assim, mesmo tendo sua alma sangrando. No Getsemane ali também, né? Pouco mais depois, mais à frente. A alma sangrando, chorando lágrimas de sangue, e ele conforta os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração.
Meus irmãos, eu sei que todos nós estamos passando, dado momento da vida, ou no outro da vida, por muitas angústias, é verdade. Há angústia, meus irmãos, que nos esmaiam como um rolo compressor. Há angústias, como Paulo diz no livro de Atos aos Apóstolos, maiores do que nossas forças. Há lutas que parecem como um dilúvio que rolam e despencam sobre nossas cabeças. Há angústias que parecem apertar o nosso pescoço e nos tirar o oxigênio. E o que fazer nessas horas, meus queridos? Jesus nos aponta apenas 3 respostas. Primeira coisa que devemos fazer para triunfar sobre as turbulências da vida é colocar a confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Você, meu caro ouvinte, tem feito isso? Será que nós estamos fazendo isso? O cristão não vive pela vista, meus irmãos. Ele não vive pela lógica. Ele não vive pela razão, pelo intelecto, pelas faculdades cognitivas somente. Ele vive pela fé. Ele não vive só pelas evidências, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Você crê nisso? Se você crê, exalta o Senhor onde você estiver. Glorifique a Ele, porque Ele é digno. Mostre para o Senhor que você realmente crê nessa verdade. Haverá momentos, meus irmãos, em que você vai olhar para a vida e não vai encontrar a luz no fim do túnel. Haverá momentos em que você olhará para a vida e irá dizer: meu Deus, eu não consigo encontrar um lugar em que me apegar. Haverá momentos na sua vida que você vai achar: Deus, eu estou completamente desamparado, perdido. Mas nessa hora, meus queridos, nessa hora você e eu podemos descansar no Senhor. Nessa hora você vai ser desafiado a confiar em Cristo, apesar das circunstâncias. Meus irmãos, sendo bem claro com vocês, isso é uma questão de loucura para o mundo. Por isso que a Bíblia diz que o conhecimento de Deus é loucura para o mundo. Como é que pode, diante de uma catástrofe que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, ser feliz? Onde tudo diz que não, onde temos motivos de sobra, as pessoas andam depressivas, angustiadas, isoladas. Nós temos inúmeros motivos para parar, mas nós, se cremos no Senhor, temos esperança. A esperança nos move e nós temos uma esperança. É sobre isso que eu quero falar com você. Então, meus queridos, crede em Deus, crede também em mim. E o que significa confiar em Cristo? Que tipo de fé é essa que nos dá força na hora da turbulência, meus irmãos? E pode fazer a diferença na hora da tempestade? Que tipo de confiança é essa em Deus que na hora do problema, que o problema chega, você tem uma âncora firme? Certamente essa fé aqui não é uma fé intelectual. Ah, eu creio em Deus. Não é uma fé só intelectual. Talvez você sabia que Deus existe. Talvez você saiba que Deus existe. É alguém que está ouvindo aqui. Você tem até provas que Deus existe. E a Bíblia diz claramente que a criação de Deus prova irrefutavelmente que Ele existe. Mas essa fé não basta. Talvez você tenha emoções fortes no seu coração quando se diz: eu creio em Deus, eu sinto no meu coração, eu tenho uma emoção forte que lateja em minha alma. E a Bíblia diz: sabes tu que existe um Deus só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amados, a fé dos demônios é uma fé intelectual e emotiva. E eles estão perdidos. E a Bíblia diz que no último dia, isso aqui vai ajudar você, inclusive, na exposição do seu plano de salvação para os ímpios lá fora. Preste bem atenção nesse ponto, eu quero colocar uma ênfase aqui. A palavra de Deus diz que naquele último dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome? Porventura não fizemos milagres em Teu nome? Porventura não expelimos demônios em Teu nome? Uma fé sensacional. Mas Jesus vai lhes dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Algumas pessoas têm uma fé na fé,
Preste bem atenção, que isso é muito interessante. Algumas pessoas têm fé na fé. Ao conversar com algumas pessoas, eu geralmente escuto essa colocação, muitas vezes. Eu tenho fé, muita fé em Deus, eu confio muito na minha fé. Amados, a questão não é a fé, é em quem você deposita a sua fé. Essa é a questão maior. Em quem você está confiando? Eu pergunto para você. Não é aquela fé existencialista, kierkegaardiana. Kierkegaard, ele foi um grande filósofo cristão do século passado. E ele disse que a fé é um salto no escuro. Evidentemente que não. Kierkegaard estava errado. Esse filósofo estava errado. A verdadeira fé é um pulo certo e seguro nos braços de Jesus. E pôr os seus pés não na areia movediça dos sentimentos, das emoções, mas pôr os seus pés na rocha, que não se abala, o Senhor da glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja Cristo para todo sempre. Amados, é confiar nele, na sua força, é confiar ainda que não esteja vendo, é crer, confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. É você confiar mesmo sem ter evidências e descansar e saber que tudo, absolutamente tudo, vai ficar bem. Você crê assim, meu irmão? Você crê assim, minha irmã? Tudo vai ficar bem. Essa é uma certeza que nós temos. Você tem guardado essa esperança ainda ou você se esqueceu disso? Não a parte de ti, a palavra de Deus. Guarda ela no teu coração. Todos os dias que ela seja regra de fé e prática no teu caminho. E que você venha rememorar essas coisas que você já sabia. E venha confiar no Senhor, apesar das circunstâncias. Ele está dizendo, meus irmãos, que a fé em Cristo é o remédio para um coração ferido, atribulado e turbado. Nós estamos falando isso aqui hoje. Meus irmãos, o fato de nos tornarmos crentes não nos isenta, obviamente, das lutas. Não nos isenta das provas, não nos blinda das provas. Elas virão, certamente virão. Os ventos contrários virão. Mas nessas horas, Jesus está falando para você e para mim. Continue confiando em mim. As sombras cairão sobre nós. Mas nesta hora, Jesus está dizendo para você e para mim, continue crendo. Isso, meus irmãos, vai até parecer meio redundante, porque eu vou repetir muitas vezes para você não esquecer mesmo. Você não vai esquecer tão cedo dessa palavra aqui. E a ideia é essa mesmo, que a Bíblia esteja na nossa cabeça, no nosso coração, certo? Então vamos repetir sempre isso. Você vai passar a semana ruminando esse conhecimento e vai trazer vida para você o resto do ano, com certeza, para você enfrentar essa pandemia junto comigo. Nós somos sobreviventes, porque confiamos no Senhor. Então, meus queridos, as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas continuamos confiando. Continue confiando em Jesus. As sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz virá, ela é inevitável, ainda existe uma cruz, já falava uma canção diante do trono, para você e eu carregarmos. Mas continue confiando em mim, disse Jesus. Virão as prisões, as ameaças, os açoites, o luto, o martírio, o sofrimento e a morte nos apanharão. Mas Jesus disse, continue confiando em mim. Virá a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales mais profundos, as noites mais escuras. Mas continue confiando em mim, disse Jesus. A cruz será um espetáculo horrendo. Os homens me cuspirão, disse Jesus, no rosto e me pregarão na cruz. Mas continue confiando em mim. A fé em Jesus, meus irmãos, é um remédio para um coração aflito, turbado, desesperado. A fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades e triunfa nas crises. Paulo, na hora do martírio, meus irmãos,
Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Quando estava sendo morto, ele disse isso. Como triunfar, meus queridos? Sobre as tempestades, em segundo lugar, sabendo que neste mundo somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar. Você crê assim? Você crê assim? Como diz o texto, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver ou estou, estejais vós também. Irmãos, o que nos dá esperança na hora da angústia é saber que estamos de passagem aqui, que somos peregrinos, que somos forasteiros. É saber que nossa casa permanente não é aqui. É saber que nossa pátria não é aqui. É saber que nosso Pai nos guarda para nos dar a recompensa e nossa herança não aqui. Que nosso tesouro não está aqui. Talvez muitos crentes se perturbem com uma mensagem como essa. Por quê? Porque para muitos crentes, muitos irmãos, não estou falando aqui a questão de idade, não tem idade para isso, mas tem gente que não gosta de ouvir sobre a volta de Jesus. Aí eu pergunto, faço uma pergunta retórica, né? Se você não se alegra com a volta de Jesus, com a volta do Senhor, se a Bíblia diz que o melhor de Deus já veio, que é Jesus, e que esse melhor de Deus ainda vai voltar, se eu não me alegro com isso, eu tenho que questionar a minha fé. O que é que tem me alegrado, então? Não, Renato, mas eu quero ainda conquistar muitas coisas. Não estou falando que você não possa investir na sua vida e conquistar, né, e viver sua vida plena também aqui. Mas lembrando que a plenitude de gozo e alegria e a sua casa permanente não é aqui. Você é só um representante do Senhor. Você é um embaixador de Cristo. Não se conforme com esse mundo, não. Não assuma a forma desse mundo, não. Tá? Não, mas eu quero casar, eu quero fazer isso, a faculdade, tá certo. Mas se Jesus voltar, você vai subir com Ele. E tudo isso vai ficar. Certo? Então, guarda essa mensagem para você aí. O que nos dá ânimo, meus irmãos, na hora da angústia, é saber que temos uma esperança e com isso podemos entender que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas a nós. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glorifica o Senhor no seu lugar aí. Pule de alegria se quiser, você é livre, você tem liberdade no Senhor. Essas verdades me alegram bastante, irmãos. Isso é uma questão particular, né? Mas olhar para frente, para o céu, para a nossa recompensa, para a nossa herança, para a nossa pátria, para o nosso lar, nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida. Essa é uma verdade incontestável. Na hora da angústia, meus irmãos, Jesus consola aqueles homens falando do céu. Mas o que é o céu? Alguém pode perguntar. O céu é o nosso destino. E como é bom saber disso, meus irmãos? A morte não é o fim da vida. A morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi arrancado. Agora, nosso destino não é o túmulo frio e escuro. O nosso destino é a glória. O nosso destino é o céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, nos encoraja. Encoraja os seus filhos na hora da angústia, dizendo o seguinte para você e para mim: o que é viver em Cristo? Viver é Cristo e morrer é lucro. Tem gente que não quer morrer, tem cristão que não quer morrer. Ainda tem uma cruz para você carregar, que eu espero que você esteja carregando mesmo. Não terceirize sua cruz. Tá? E tem também uma morte para você e para mim. A gente já morreu em Cristo, mas talvez a gente morra também fisicamente, viu? Você está disposto a morrer por Ele? Os discípulos estavam, né? Enfim. Então, meus irmãos, Paulo escreve na carta aos Coríntios, quando esse tabernáculo terrestre, desse corpo, preste bem atenção, olha que interessante, que magnífico, essa colocação de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
Quando esse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, se desfizer, nós temos uma mansão eterna no céu, não feita por mãos. Morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aleluia. Morrer para o crente é habitar com Cristo, meus irmãos. Quando o crente morre, ele não vai para o cemitério. Olha que interessante. Quando o crente morre, ele não vai para o cemitério, nem para o purgatório, como dizem os católicos. Quando o crente morre, ele vai para o céu. Apenas o seu corpo, que é feito do pó, e voltará para o pó, e vai para o cemitério. Ele fecha os olhos aqui e abre na glória. Você crê assim? Aleluia, louvado seja o Senhor. Você não vai morrer, meu amigo. Não vai. Esse corpo aqui vai voltar para a terra. Você vai fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Tome posse dessa vitória. Tome posse dessa palavra. Se você ainda não é filho de Deus, peça para o Espírito Santo agora ministrar o seu coração. Se arrependa dos seus pecados, porque há um céu para você e para mim, para todos que estão em Cristo. Aleluia. Ele não morre, meus irmãos, o cristão não morre. Ele apenas dorme, o seu corpo dorme, a sua alma jamais. A sua alma já está no gozo eterno com o Senhor, desfrutando para sempre, sempre, porque o céu é o nosso destino. E isso é consolador, meus irmãos. É acalento para nossas almas. O céu é um lugar de gozo e descanso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Lá é onde fica o trono de Deus. Lá é onde fica o trono do Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá vamos encontrar uma incontável hoste de anjos e uma incontável assembleia dos santos glorificados. Lá a nossa pátria, lá é a nossa pátria. Lá está o nosso tesouro, lá está a nossa herança, lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança incorruptível. Lá é lugar de descanso da fadiga. Lá é o lugar que você não vai ter mais que lutar contra as enfermidades, com as doenças, com as crises, com as dores, com as tristezas, com as frustrações, com as decepções, com os desenganos desse mundo. O céu é onde você vai enxugar, o Senhor vai enxugar as suas e as minhas lágrimas lá no céu. No céu é onde vamos entoar um novo cântico ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O céu é a casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. E o que significa isso, meus irmãos? Dizer que no céu tem muitas moradas. Significa que todos os filhos de Deus estarão lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o meu lar, que o céu é o seu lar. Aqui no mundo somos estrangeiros, mas no céu vamos estar na casa do Pai. Lá você vai se sentir em casa. Eu espero que aqui você esteja se sentindo com um sentimento de inconformação com esse mundo, de inadequação com esse mundo. Claro que você não é daqui. Agora a gente vê muitos cristãos por aí muito confortáveis com esse mundo. Parece até que nasceu para esse mundo, né? Não, você não é daqui. Você é de lá. Lá você vai se sentir em casa. Garanto a você. Então, meus queridos, a casa do Pai é o lugar onde somos sempre bem-vindos. É um dia que você, que é filho e filha de Deus, ouvirá as boas-vindas. Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o que é a casa do Pai? O céu, meus irmãos, é um lugar que tem muitas moradas. A casa do Pai há muitas moradas. E o que Jesus quis dizer com isso? Que lá no céu, meus irmãos, há lugar para todos os filhos e filhas de Deus, sem acepção de pessoas. E quando João, olha que bacana, isso aqui é uma curiosidade bíblica. Quando João vai descrever a cidade celestial, quando ele recebe a revelação do Senhor, ele descreve o céu como uma cidade, isso de forma metafórica, como uma cidade que mede cerca de 12 mil estádios de futebol. Ou seja, fala de forma figurada que a cidade celeste terá em torno de 2.200 km de largura e 2.200 quilômetros de comprimento.
É uma cidade ímpar, é um símbolo. Imagine você uma cidade que se estende de Vitória, no Espírito Santo, a Recife, aqui no Nordeste. Se estende lá do Sudeste, do Sul, né? Do Sul, ao Nordeste. Essa é a dimensão geográfica da Nova Jerusalém, representando que na casa do Pai tem lugar para todos que creem no Filho de Deus. Então, meus irmãos, o que é o céu? O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Isso significa que ninguém vai para o céu porque compra o céu. Ninguém vai para o céu porque merece o céu. Ninguém vai para o céu porque fez por onde entrar. O céu nos é dado por graça, favor imerecido, porque o céu foi um lugar preparado para um povo preparado. Nós não compramos o céu, meus queridos. E quando foi que Jesus foi preparar esse lugar? Quando ele morreu. Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou. Então, nessa obra gloriosa, a sua redenção, Ele preparou para você e para mim um lugar lá no céu. Aleluia, louvado seja o Senhor. E o céu é o nosso lar permanente. Aqui somos peregrinos. E o que é o céu? A gente está repetindo para a gente colocar as ideias, né, seguindo o raciocínio. O céu é um lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. E como diz o texto, na casa do meu Pai há muitas moradas. Lá Cristo vai ser a glória daquele lugar, a maior glória do céu, meus irmãos. Qual será a maior glória do céu? A maior glória será que você vai estar com Cristo em comunhão com Ele, em sintonia com Ele, vendo-o face a face, servindo, exaltando, glorificando para sempre, sempre, para todo sempre. Cristo será, meus irmãos, a alegria do céu. Você crê assim? Eu tenho pensado sobre isso. Ele será o centro da nossa alegria no céu. Ele vai ser a alegria que vai irradiar aquele lugar. Ele é o propósito do céu. Ele vai receber toda a adoração no céu. Ele vai ser aquele a quem iremos direcionar toda a glória, honra e louvor para todo sempre e sempre. Como cantamos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E nesse amanhã que virá, nós glorificaremos a Ele para toda a eternidade. E como diz um louvor, meus irmãos, um louvor antigo, já eu queria só ler um pequeno trecho, um parágrafo desse louvor. O hino é: eu avisto uma terra feliz. E que letra maravilhosa, está em consonância com o nosso texto de hoje. Eu avisto, diz assim, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. E o refrão diz: vou cantar, nessa terra celeste por vir, vou cantar, nessa terra celeste por vir. E segue. Então, amados, algumas pessoas perguntam muitas vezes, né? Olha que coisa interessante. Algumas pessoas, né? A gente, conversando com muitas pessoas nesses anos, né? Tem gente que pergunta, né? E fala assim: eu tenho muitas perguntas para fazer lá no céu. Quando chegar no céu, eu vou pegar Jesus e colocar Ele sentado numa cadeira e vou fazer um bocado de pergunta para Ele. Muitos porquês. Eu fico assim imaginando, na minha mente pequena e finita, né, que lá no céu não iremos fazer perguntas, meus irmãos. O céu é autoexplicativo. Quando a gente chega no céu, nossas perguntas não farão mais sentido, porque estaremos diante de uma glória indizível, inefável, indescritível. Os nossos olhos serão abertos, a nossa compreensão será plena. Agora vemos como um espelho, como diz o texto, e então veremos face a face. Então conheceremos como também somos conhecidos. A nossa limitação há de se acabar, e nós então estaremos vivenciando e desfrutando da glória eterna que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, mas finalmente, o que é o céu? O céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. Para que onde eu estiver, estejais vós também, disse Jesus. E é muito comum, meus irmãos, as pessoas perguntarem, levantar essa questão, essa problemática. Será que no céu nós vamos nos conhecer? Será que no céu nós vamos saber quem é quem?
Você já se imaginou? Você já imaginaram, por exemplo, uma família vivendo eternamente sem saber quem é quem? Já imaginou essa possibilidade? Pois bem, ela não existe. Nós aqui nos conhecemos muito pouco, não nos conhecemos a nós mesmos, mas lá no céu, nós vamos nos conhecer, meus irmãos. Vamos conhecer nosso Senhor plenamente e vamos nos conhecer uns aos outros também. Certo? Lá nós vamos nos relacionar profundamente, vamos ter comunhão intimamente, seremos uma só família absolutamente harmoniosa. Não vai ter ciúmes, não vai ter brigas, não vai ter desavenças. Lá no céu ninguém vai se ferir, ninguém vai precisar pedir perdão. Vamos se relacionar em pleno e perfeito amor. No céu vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos. Vamos abraçar o nosso meigo Salvador. Vamos abraçar os nossos entes queridos que já nos precederam. Vamos viver em alegria e gozo para sempre. E o Senhor Jesus está dizendo à sua igreja: meus irmãos, enfrentem as circunstâncias da vida, olhando para o céu, onde iremos habitar eternamente. E finalmente, meus irmãos, como podemos viver vitoriosamente diante das agruras e tempestades da vida? Como diz o texto: e quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E eu pergunto a você agora, caro ouvinte, como é que Jesus voltará? Jesus certamente voltará, isso é uma verdade, isso é um fato irrefutável. Ele prometeu, ele disse que eu voltaria, ele disse: eu voltarei. Venham sem demora. Eis que venho cedo, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, para que este dia não vos apanhe de surpresa. Aquele dia virá, meus irmãos, como um ladrão de noite. O ladrão não manda telegrama, não manda aviso, não manda um WhatsApp para você dizendo: ei, dia tal eu vou assaltar a sua casa, viu? Se prepare. Não, ele não faz isso. Então, e Jesus, meus irmãos, certamente ele voltará pessoalmente. E o mesmo que subiu é o que vai descer também. Voltará entre as nuvens, voltará em glória, visivelmente também. Todo olho verá, todas as nações se lamentarão sobre ele. Ele virá com o soar da trombeta de Deus. Ele descerá e será um evento mais estupendo e glorioso da história da humanidade. Eu vou repetir para você passar a semana lembrando disso, viu? Será o evento mais estupendo e glorioso da história da humanidade. Você concorda comigo? Ou com as Escrituras? É nem comigo. É verdade, Jesus voltará, meus irmãos. E esse será o principal evento da história. Todo olho verá. Esse evento glorioso será glorioso, sabe por quê? Porque naquele dia voltará o Senhor Jesus e será inescapável. Essa volta será inescapável. Jesus disse que será como dores de parto. Certo? Jesus haverá de vir, e diz a palavra de Deus, naquele dia, olha que interessante, quero dar mais uma ênfase aqui nessa parte. Que naquele dia os ímpios estarão em total desespero. Naqueles dias os homens que não acertaram suas vidas com Deus, suas contas com Deus, vão tentar fugir da presença de Deus, vão tentar se esconder nas cavernas, vão gritar para os montes cair sobre eles. Eles estarão desesperados procurando morte. Procurando a morte, mas a morte fugirá deles. Por quê? Porque não terão coragem de enfrentar a presença de Deus. Mas, por outro lado, a igreja do Senhor, nós que cremos em Cristo, estará cantando: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja vai estar aguardando e esperando, porque a igreja é filha da luz. E esse dia não apanhará a igreja de surpresa. Certo? A igreja não será apanhada de surpresa, porque ela estará esperando a volta do noivo. Naquele dia a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
com corpos imortais, gloriosos, espirituais e celestes, e receberão um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo, e subirão pelos ares para encontrar com seu Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Este será, meus irmãos, o momento mais glorioso e arrebatador, apoteótico da história. Que consolo é saber que o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo, e que esse melhor ainda vai voltar. Mas eu lhe pergunto, caro ouvinte, eu voltarei e eu pergunto a você, para que Jesus vai voltar? Ele virá para quê? Ele disse que eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a causa, a razão, a força motriz da volta de Jesus. Essa é uma frase, uma das frases mais lindas, sabe por quê? Porque Jesus virá buscar a sua noiva, e essa é uma linguagem poética da Bíblia. Eu estou caminhando para o final, mas a volta de Jesus será como uma grande celebração do casamento mais importante da história da humanidade, o casamento do noivo com a noiva de Cristo, que é a igreja. E o casamento será feito, meus irmãos, o casamento era feito, se você observar como é que era o casamento judaico, né? O casamento era feito em apenas 4 etapas. A primeira etapa do casamento judaico era o compromisso. E esse compromisso era o noivado. A gente pode lembrar, por exemplo, quando aconteceu com José e Maria. José e Maria estavam prometidos um para o outro, estavam noivos, mas o casamento ainda não tinha se consumado. Era um compromisso que não podia ser desfeito. Então, era um compromisso. E a palavra de Deus diz que assumiu um compromisso com a igreja também. Jesus assumiu um compromisso com a igreja. A igreja deve ter prazer nesse compromisso. E a segunda parte das bodas, meus irmãos, é a fase da preparação, do pagamento do dote. Certo? Pagamento do dote. Agora o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se prepara para receber o noivo. Jesus pagou o dote na cruz. Ele deu a sua vida para comprar a sua noiva. Ele a comprou com o seu sangue. E a terceira fase das bodas é a fase do encontro, meu irmão e minha irmã. Do encontro de Jesus com a noiva. É a terceira fase. É quando o noivo, ao som de trombetas, sai em procissão da casa do seu pai para ir para a casa da noiva, para buscá-la. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, essa terceira fase é a volta de Jesus. Haverá um dia quando Jesus descer dos céus, apanhado por um séquito de anjos e pelos remidos que já estão na glória, virão com Jesus, com vestes brancas, ao som de trombetas, buscar a sua noiva, a hora mais esperada. Você está esperando, meu irmão, minha irmã? Espero que sim. Espero que esse seja o evento mais esperado, meu e seu. E a quarta e última fase do casamento e das bodas é a fase da festa, na casa do noivo, na casa do pai, a festa de casamento. O Senhor Jesus virá e levará a sua igreja para a casa do pai, mas essa festa não durará, meus irmãos, uma semana, um mês ou um ano. Durará por toda a eternidade. É uma festa que não se acaba, não termina. Aleluia. E nós estaremos com Ele para sempre, sempre desfrutando das venturas eternas. Meus amados, nós começamos com as Escrituras. Durante toda a exposição da mensagem, citamos as Escrituras, iremos terminar com as Escrituras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E, meus amados, aqueles discípulos abatidos, tristes, turbados, foram consolados pelo Senhor. E mais tarde eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Foram presos, ameaçados, açoitados e mortos. Mas uma coisa eles nunca perderam, a paz. Uma coisa eles nunca perderam, foi a fé viva num Deus vivo. Uma coisa eles nunca perderam,
foi a convicção de que o céu é o lar deles. Nunca perderam a convicção de que Jesus iria voltar. Eles viveram como peregrinos, ajuntaram tesouros nos céus, viveram sob as leis dos céus, aguardando o céu e preparando-se para o céu. E você, meu irmão, você, meu irmão e minha irmã, você está com o coração aflito essa noite? Você está com o coração turbado, apertado? O que é que tem angustiado você? Alguma coisa tem afligido você? Tem tirado sua paz? O Senhor Jesus, eu quero lhe dizer, e digo isso em verdade, que o Senhor Jesus é o remédio. É o remédio para mim e para você. Creia no Senhor, confie nele, apesar das circunstâncias. Volte-se a olhar para cima e saiba que o céu é o seu lar, é o meu lar. Prepare-se para a volta de Jesus, ela será breve, é só mais um pouquinho, e nós estaremos juntos como família de Deus, na casa do Pai, na nossa pátria. Breve Jesus virá nos buscar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Foi um prazer muito grande estar com vocês nesse culto, em mais um culto online da Igreja de Cristo em Sun Valley. Iremos agora, meus irmãos, louvar uma canção junto com o Celebrarte. E logo após eu voltarei para orar por nós. Amém? Vamos cantar essa canção, que você louve ao Senhor onde você estiver. Cante, Maranata, Maranata, Maranata. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado, engrandecido. A Ele toda honra, glória e louvor para todos sempre e eternamente. Amém, querido? Onde você está? Vamos orar ao Senhor logo após receber a bênção. Que você agora possa se derramar, continuar se derramando aos pés do Senhor. Amém? Torne esse momento como um momento de adoração a Ele, de confissão de pecados, de arrependimento e de uma nova história, né, que possa ser escrita a partir de hoje. Esqueça o passado, olhe daqui para frente, que você possa modificar a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo, com a palavra do Senhor, com a visão de Cristo, e que isso mude o seu futuro, a sua história. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor. Pai querido, Pai das maravilhas, Deus soberano, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão mágico, especial, esse momento tão maravilhoso que o Senhor reservou para nós hoje, Pai. Essa oportunidade de louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor. Obrigado por esse privilégio, Pai, de sermos filhos Teus, adotados pelo Senhor e de termos uma herança do Senhor, uma herança e uma certeza que iremos passar a eternidade com o Senhor no céu. Nós somos filhos Teus, somos filhos do Senhor, pertencemos a Ti. E um dia o Senhor virá nos buscar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estenda as suas mãos em nome de Jesus aí onde você está. Que o amor de Deus, que a graça e as doces consolações do Espírito Santo repouse ricamente, hoje e sempre, sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o próximo culto, com a graça de Deus, com a permissão do Senhor. Um abraço a todos.